Olá, boa noite a todos e a todas, boa noite, cidadãos e cidadãs das artes. Cá estamos nós, mais um encontro, mais uma live aqui no nosso Instagram. Bom, enquanto vocês conectam aqui, eu tô vendo aqui vários nomes já conhecidos, sim. E quem estiver conectando aqui pela primeira vez, ou talvez não saiba, essa live aqui no Instagram, ela faz parte de uma ação ainda mais ampla, ainda maior, que ela se estende para todas as nossas redes sociais. Sim, nós temos, além dessas lives aqui no Instagram, temos também lives no Facebook. Quarta-feira nós temos a live Cultura em Rede. Aos sábados nós temos sábados literários no Conexão Literária também, normalmente às 4 horas da tarde. Também no nosso YouTube, né? A gente tem uma programação assim completa no nosso YouTube para que vocês aproveitem, né? Então a dica que eu dou é que vocês se inscrevam no nosso canal do YouTube, cliquem no sininho para receberem as notificações. Assim que nós postarmos um novo conteúdo, vocês já ficam sabendo, recebem a notificação no momento em que a gente posta. Então minha dica é essa, que vocês confiram. Os temas são super variados. Obrigado pela chuva de coraçõezinhos aqui. Então a gente tem falado de literatura, de cinema, de dança, né, de psicanálise, ou seja, são diversas áreas do conhecimento, do pensamento. Então fiquem à vontade sempre para participar, para sugerir novos assuntos. Mais um pequeno convite antes da gente chamar as nossas convidadas. Sim, são duas convidadas hoje. O convite é para que vocês participem do Drive-Thru Social. Falando aqui rapidamente, no Drive-Thru Social vocês vão poder acessar a Cidade das Artes de carro e sem sair do carro, vocês vão ser atendidos por um funcionário com os EPIs, com máscara, para poder realizar doações de alimentos, itens de higiene pessoal, itens de de limpeza da casa, vestuário também, sem sair do carro. De segunda a segunda-feira, todos os dias, das 10 às 18, na Cidade das Artes. Bom, sem mais delongas, temos duas convidadas hoje. Elas que são curadoras do Encontro de Cinema Negro Zósimo Bulbul, que acontece aqui no Centro Afro-Carioca de Cinema. Então o papo hoje a gente vai falar sobre cinema, sobre Zósimo, sobre o papel, né, e a importância da preservação da memória, do incentivo a novos caminhos cinematográficos, enfim, ao legado do Zósimo também. Então fiquem muito à vontade, a live é viva, participem, perguntem sempre, sintam-se à vontade. Vou chamar aqui a nossa primeira convidada, a Ana Paula. Está conectando. Olá, Olá, tudo bem? Boa tudo bom? noite. Tá me ouvindo? Boa noite, está me ouvindo e me vendo bem? Estou te ouvindo e te vendo perfeitamente. Maravilha, maravilha. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer, né, você ter aceito o nosso convite, estar participando aqui nessa noite. Muito obrigado. Bom, eu que agradeço a você, a Lauren, pelo convite, né, a Cidade das Artes, a mediação do JG e da Bisa, né? Uhum, E agradeço ao público que está aí nos assistindo. Vai ser uma legal. maravilha. Obrigada. Sim, certamente, uma conversa ótima, necessária, né, sobretudo. Para que a gente comece, assim, a gente tem o público da Cidade das Artes, aliás, o público aqui das redes sociais do Instagram é um público muito diverso. A gente tem pessoas do Brasil todo aqui, pessoas até mesmo de fora do país nos acompanhando. Que ótimo. Então, nem todos conhecem o trabalho do Zósimo ou do Centro, né, de Cinema. Você poderia fazer um panorama para nós, um pouco assim, do que é esse legado, do que a gente tem hoje, né? E de como foi o teu envolvimento com isso, como que você iniciou nesse universo? Claro, claro. Então, né, o Cosmo é uma referência fundamental, né, do cinema, né, nacional e do cinema negro, uma referência Uhum. fundante na realidade. E eu acabei me aproximando, né, tanto do Centro Afro Carioca de Cinema quanto do Zósimo, infelizmente após a morte dele, né. Eu sou antropóloga de formação, fiz ciências sociais, desde 2012 eu pesquiso cinema e cidade, né, e por conta da minha pesquisa eu acompanho festivais de cinema, eu faço etnografias em festivais de cinema.
festivais, mostras, né? E para mim foi muito interessante a aproximação com o Centro-África Carioca a partir de 2014, na realidade, quando tinha um conjunto de filmes que interessavam muito a minha pesquisa, eu passei a acompanhar mais de perto. E aí é o que eu tenho chamado, né, de serendipidade, que é algo que está, na realidade, na introdução, no prefácio do livro da Ana Gonçalves, né, nossa escritora de Um Defeito de Cor, que é basicamente ter encontrado, né, Zósimo Bubu e o Centro-África Carioca, né, todo esse legado e principalmente todo o projeto, né, não apenas de exibição e circulação de filmes, né, da diáspora, mas também, né, um legado que se relaciona à memória, à formação, enfim. E aí, assim, eu acho que tem algumas coisas que são interessantes, né, de observar, e eu fico brincando, né, justamente com essa palavra serendipidade, Uhum. justamente a minha aproximação, né, com sempre a aproximação com os filmes. Eu vou conhecendo os Uhum. Zósimo aos poucos, né, eu vou me aproximando dos Zósimo aos poucos. E o Zósimo, ele, na realidade, ele ele foi um ator, né, que participou de mais de 50 filmes, né, e obras, enfim. E a partir dos anos 70 ele entende que precisa efetivamente mudar a imagem, né, do negro no cinema, né, e a imagem do Uhum. negro na mídia de uma forma geral, e ele passa a dirigir. Então ele tem o primeiro filme, né, O Alma no Olho. Na década Uhum. seguinte ele vai fazer Anicete de Alforria, em 81, depois ele faz a Abolição, né? Depois a gente pode até explorar um pouco mais essa questão dos filmes, né? Se vocês quiserem, que eu acho que é importante. Uhum. E foi muito interessante de observar, por exemplo, que o Zósimo, ele, entre os anos 80, né, e os anos 2000, ele vai fazer um conjunto de filmes, né, relacionados ao Rio de Janeiro. E eu acabo observando que esse conjunto de filmes sobre o Rio de Janeiro, que são curtas e médias metragens, além, é claro, né, da participação dele fundante como diretor, né, e como curador internacional, faz com que ele dê um presente à cidade. Eu sempre entendo que o Centro-África Carioca de Cinema é um presente para a cidade, é um presente para as populações negras de uma forma geral, na realidade, um espaço, né, que é muito caro, porque é um espaço de encontro, né, como o próprio nome, Uhum. né, do Uhum. legado que ele deixa para a gente, além, né, do próprio Centro-África Carioca, que é o Encontro de Cinema Negro, que acho que a Jana também vai falar um pouco mais. Então, é um lugar de Uhum. encontro, é um lugar de convivência, de sociabilidade, é um lugar de aquilombamento. Eu acho que é importante, né, a gente entender isso, que é um lugar, na realidade, né, físico, né, está localizado na Uhum. rua Joaquim Silva, que para quem não conhece fica na Lapa, né, na saída da Lapa, no centro do Rio de Janeiro. E é importante também apontar que é onde a cidade ela começa, né? A cidade Uhum. começa nesse espaço, o Rio de Janeiro começa nesse espaço. E, e o Zósimo tem uma ligação muito forte com a herança negra dessa cidade, né? Então, Uhum. é bastante interessante da gente observar como o Centro-África Carioca, que é fundado em 2007, após esses Uhum. últimos filmes dele sobre o Rio de Janeiro serem feitos, com apoios, é claro, né? Acaba se tornando um lugar, né, de aquilombamento fundamental para que a gente possa não apenas preservar a memória, mas também que a gente possa gestar, né, e fabular os futuros possíveis. Perfeito, perfeito. Não, na verdade, assim como você disse, é um grande presente, né, não só aqui para o Carioca, mas sobretudo para a identidade nacional, né? Tem uma Certeza. potência assim para novas gerações, sobretudo um espaço catalisador, né? Promotor de sinergia, de novas ideias, né? A partir dos encontros, a partir da preservação da memória também. Com E certeza. você, como pesquisadora, por exemplo, né, você acabou culminando, né, acabou chegando assim ao Centro Afro-Carioca. E Uhum. qual era o teu objeto de pesquisa? Como que foi assim essa parte mais prática assim da pesquisa? Né? Você fazia ideia de que você ia chegar nesse ponto? Como Não, que eu foi esse caminho? não fazia ideia de que eu ia chegar a esse ponto.
Eu vim de uma formação toda em antropologia urbana, né? Eu trabalhei com segurança pública praticamente 16 anos, 15, 16 anos, desde a graduação. Em algum momento, eu acabo por me afastar, né, do campo. E uma das coisas que eu usava muito, né, enquanto material de pesquisa eram os filmes. Uma das coisas. E aí o que me incomodava muito era essa representação negativa, né, dos negros no cinema brasileiro. Né? Muito estereótipo, né? E a gente está pensando também em filmes em que, basicamente, mulheres e homens negros aparecem, né, em formas muito precárias, muitas vezes assumindo papéis, né, da criminalidade. Né? E aí eu começo a perceber também que você tem, né, um enfoque para pensar a cidade de uma direção que é uma direção majoritariamente, eu estou pensando em filmes sobre cidade, né, masculina, branca, e isso passou a me incomodar muito, né, no próprio gestar da pesquisa. E eu chego ao encontro de cinema negro justamente tentando encontrar, né, aberta para encontrar outros filmes, né, e justamente é isso que eu também acabo percebendo, né, essas outras formas de pensar o negro no cinema nacional, mas também de pensar o que é a nossa construção imagética, né, nessa diáspora. E eu chego justamente em 2014, vou assistir um conjunto de filmes que me deixam absolutamente encantada. E em 2015, eu tinha acabado de entrar na universidade, mas não tinha assumido ainda. Uma das divulgadoras do encontro pergunta se eu não poderia trabalhar, porque eu vinha me aproximando de festivais de cinema, não apenas fazendo pesquisa, mas também em colaboração. E eu vim trabalhar, né, no encontro de cinema negro antes de assumir, em 2015. E aí eu vou começar a me aproximar justamente da parte de recepção, depois da parte do que o Encontro de Cinema Negro tem chamado de projeto de formação, né, um certo educativo, que funciona, e eu acho que isso também é importante apontar, não apenas nos encontros, os encontros, né, são momentos únicos da gente escutar palestras, fazer cursos técnicos, né, cursos mais teóricos, mini cursos, na realidade, encontrar pessoas de toda a diáspora, né, Caribe, todos os países africanos, né, que acabam se inscrevendo ou sendo convidados. Então, assim, foi muito fundamental essa aproximação a partir de 2015 de dentro. Então, na realidade, né, a minha aproximação é primeiro de fora, depois de dentro, e sempre que eu começo a falar assim, bom, fui sendo trazida pela mão, né, do Zósimo depois da morte dele, infelizmente, mas sempre pensando dentro do encontro de cinema e acompanhando um pouco esses projetos de formação, né? Que também não se dão apenas no encontros, né? Eles se dão justamente no Centro Afro Carioca, né? Do início da década de 10, mais ou menos, né? Sim, sim, certamente. E você, assim, como alguém que já desenvolve, tem uma história, na verdade, né, com o Centro Afro-Carioca, já são alguns anos, né? Você percebe alguma transformação, ou, assim, uma percepção pessoal tua mesmo, quem sabe das pessoas que frequentam o espaço, ou do incentivo que é dado, ou quem sabe até mesmo se esse imaginário, né, se esses caminhos cinematográficos eles estão sendo repensados, se existe, né, um resultado, né, dessa sinergia, você consegue enxergar isso? Uma diferença? Consigo. Né? Eu estou, na realidade, né, há 5 anos agora, né, nessa aproximação, né, de dentro, e eu consigo perceber não apenas uma transformação, né, do campo, mas também determinadas trajetórias, como elas se consolidam passando pelo encontro de cinema, né, de forma mais próxima, ou até mesmo pelos filmes, né? E aí eu acho que isso tem um papel fundamental de uma crítica, né, especializada, né, de críticos e críticas negros, né, que também tem se debruçado, mas principalmente, né, de um trabalho de curadoria muito assertivo, né, como um projeto político mesmo. Eu acho que a Jana pode falar disso muito melhor do que eu, fazer com que esses filmes circulem, né, não apenas
regional, mas nacionalmente e internacionalmente. E isso muda todo o panorama, né? Além do mais, a gente também tem percebido, e eu tenho percebido de forma mais próxima à presença, né, em grupos de trabalho, em universidades, né, grupos de pesquisa, mas a presença também, né, em congressos e em festivais, né, que fazem com que efetivamente haja uma maior sinergia. E eu acho sim, né, que aí pensando no caso do Centro Afro-Carioca, você tem algumas possibilidades de encontro que são muito sensacionais, né? Você tem uma transversalidade nesses encontros, nesse acampamento que a gente vai pensar em gênero, vai pensar em sexualidade. Então, você tem, né, sessões, né, para pensar filmes LGBTs, por exemplo. A convivência intergeracional é fundamental, né? Então, e aí eu fico sempre pensando na figura do Zósimo, né, e dos realizadores mais velhos que vêm ao encontro, um pouco também como a figura dos griots, né, para pensar, né, não apenas a passagem de um legado, né, mas o compartilhamento da memória, né. Então é muito interessante acompanhar não apenas o Centro Afro-Carioca, mas também o que gira em torno do Centro Afro-Carioca, né? Os cineclubes, as formações. A gente agora está com um projeto, né, de formação, né, online, né? E aí, assim, vocês já viram que eu super a camisa nesse meu processo, né? E essa formação online, por exemplo, né, do Centro Afro Carioca, né, com o de um filme, está aí disponível para o Brasil inteiro, né? Uma semana atrás. Então a gente também vai acompanhando determinadas trajetórias, né? Seja na vinda para o encontro, né? E nesse processo de estar juntos e juntas, né? Durante um determinado período, 1, 2 semanas, né? Uma semana, 10 dias, né? E como que essas trocas interseccionais elas são fundamentais, inclusive, para o processo de circulação dos filmes, amadurecimento de ideias, enfim. Sim, certamente um espaço, sobretudo, de também uma ferramenta de transformação social, né? Eu acredito. Né? Eu imagino que várias pessoas assim podem ter as suas vidas transformadas a partir de trocas possibilitadas pelo centro, né? Porque sim, você, por exemplo, o estímulo à identificação nos filmes ou essa nova é uma nova maneira, né, de retratar, né, o negro na produção audiovisual e tudo mais. Eu ia te perguntar. Oi? Não, Pode falar. Não, pode falar. Porque, E na aí verdade, depois... Perfeito, perfeito. Eu ia te perguntar o seguinte, que a gente tem falado de cinema, né? O trabalho, assim, uma relevância grande, né, do Zósimo dentro do cinema em si. Mas você percebe que esse trabalho ele pode se estender, ou em que medida ele se estende a outras linguagens também? Por exemplo, a televisão, não só o cinema, mas a televisão e outras representações que a gente tem nas novelas, por exemplo. Olha, Existe esse impacto? existe, assim, mas assim, eu acho que também tem uma coisa que eu acho que é importante dizer, assim, tudo não se resolve de uma hora para outra, né? Eu acho fundamental dizer que é necessário uma política antirracista, né? Já que antirracismo a palavra é a palavra do dia, mais do que a palavra do dia, precisa ser uma prática efetiva, né? E é necessário que haja política pública também, porque não se faz audiovisual sem recursos. A gente não faz audiovisual na precariedade. E aí, nesse sentido, é importante também entender que esse processo, ele sim, ele tem impactos, né? E ele tem impactos que, inclusive, por isso eu falo da necessidade de políticas públicas, quando a gente vê, por exemplo, né, pesquisas como GEMA, as pesquisas do GEMA, da UERJ, pesquisas da Ancine, o Comitê de Diversidade da Ancine, né, pensando editais específicos, né, como que esses processos de formação e como a participação em equipes de cinema, né, faz com que você necessariamente possa ser chamado ou se colocar para outros trabalhos no audiovisual,
né? E aí você tem uma circulação, e é necessária essa circulação, né? Na televisão, né? Com roteiros, né? Dentro dos processos televisivos, com direção, né? Com a construção de argumentos. Então, assim, eu acho que é bastante interessante da gente observar como a gente vai formando uma rede, né? E essa rede ela pode ser entendida como mais informal em alguns momentos, em alguns casos, né, na presença de coletivos ou redes colaborativas, mas essa rede também ela existe em termos mais formais, né? Como passando necessariamente, né, por equipes dos filmes, Uhum. dos programas, mas também de uma forma mais formal, como por exemplo a existência da APAN, né? Flávia Cândida, curadora maravilhosa, está aqui falando, né? E lembrando da importância das salas de roteiros e dos laboratórios. Sim, né? Então a gente, na realidade, você tem um processo de circulação que precisa ser fomentado, né? Uhum. Mas sem perder de vista que a gente não produz audiovisual na precariedade, que nós precisamos ser tão bem remunerados. Então, assim, entende que está para além da representação, né, e da representatividade? A gente está pensando em políticas de imagem, políticas públicas, inserção no mercado de trabalho, fundamental a inserção no mercado de trabalho, né? Uhum. Redes de segurança e proteção, né? Trabalhadores da cultura, fico pensando trabalhadores da cultura, educação e saúde, e às vezes, né, essas áreas elas às vezes se interseccionam, ficam muito precarizados, né, em determinadas épocas. A gente está passando, né, por um momento desses. Então, Uhum. para além da representação e da representatividade, e é importante também a gente entender que a gente também está pensando e construindo as nossas imagens de uma forma muito muito outra, muito outra. Sim, ótimo. Não, você explicando aqui agora, sim, faz todo sentido, sabe? O modo como você colocou, a clareza que você colocou, me parece que ao você trabalhar esses diferentes pontos, na verdade, é algo complexo, na verdade, né? Não é assim algo pontual. Quem sabe a própria representatividade, que a gente começou falando aqui a conversa, ela seja uma consequência natural de tudo isso. Claro. Né? E aí, assim, não é só Sim. representatividade, é necessariamente estar nesses lugares também. Né? É importante que a Uhum. gente esteja nesses lugares, é importante que a gente dirija, pense, reflita, fotografe. Fotografia em cinema, gente. Então, assim, você tem toda uma cadeia, né, de profissionais que o audiovisual gera e que nós temos que estar. Né? Então, Uhum. produção executiva, enfim. Certamente, certamente. Aqui o público perguntou em algum momento, você comentou sobre os cursos online, né? Sim. Aonde as pessoas procuram? Qual é o melhor meio? O site, a rede social? Por onde elas começam? Quem tiver interesse aqui em buscar esses cursos? Vamos lá. Centro Afro Carioca está em todas as redes sociais, tem Instagram, Facebook. Não, Instagram, Uhum. Facebook tem um site. Então, geralmente, todas as notícias elas estão no site, né? Uhum. E do site elas vão para as suas redes sociais, então vai ficar de olho no Facebook e no Instagram. Por exemplo, esse curso sobre narrativas negras, né? Cinema e pensamento narrativas negras, as inscrições já fecharam. Se abriu, salvo engano, mais vagas por turma, são 4 cursos que estão sendo dados agora: direção, realização, fotografia e roteiro. Uhum. Se agregou, né, pessoas de todo o território nacional, de todas as regiões, e as aulas, as masterclasses estão abertas. Né? Por exemplo, Uhum. hoje a gente está aqui conversando, enquanto isso, depois, quem está aqui, recomendo, corre para o Facebook. Jefferson D está dando a masterclass de direção, gente. Isso é muito luxo. Uau. Uhum. Demais, demais. Uma oportunidade, assim. Eu imagino que vocês devam ter diversas histórias, algumas histórias de pessoas, assim, jovens, que quem sabe começaram a se buscar na busca, quem sabe numa busca profissional, Sim, não apenas começaram, quem jovens. sabe,
Uhum. né? Centro-África Carioca é muito aberto, né? Então, é isso que eu estou te dizendo, né? Essa relação intergeracional, ela é evidente. Então, você tem uma relação muito também, muitas vezes mais simétrica, né? Mais horizontal, de quem está começando, né? E de quem já está consolidado no mercado, com uma troca muito mais, né? Uhum. Possível, né? Sim. Ano passado, os cursos, Uhum. né, parte do processo de formação, né, tocado pela equipe, né, e pensado também pela Viviane Ferreira, diretora artística do Centro África Carioca, do Encontro, né, na realidade, e da Janaína Oliveira, o pouquíssimo, né, que eu pude, eu não consegui estar, e o pouquíssimo que eu pude perceber era justamente isso. Pessoas muito jovens, né, pessoas muito jovens que não necessariamente estão começando, que a gente também tem isso de muito lindo, né? Tem pessoas jovens que já têm aí uma trajetória bonita sendo construída, né? Uhum. No diálogo com colegas mais velhos com aproximação recente no cinema, né? Muito rico isso, muito rico. De uma riqueza, assim, impressionante. Bom, aqui o pessoal perguntou sobre as inscrições. Bom, as inscrições já encerraram, na verdade, né? Sim. Sim, sim. Ah, eu dei uma olhadinha no site, fiz uma visita no site, eu vi um projeto chamado Herança Africana. Sim. Você Então, contaria para nós um pouco sobre esse projeto? sim, foi um projeto, né, desenvolvido pelo Zósimo, né, na década passada, para pensar a herança africana no entorno do cais, né, do Valongo, do cais da Imperatriz. E aí eu entendo que a herança africana foi pensada pelo Zósimo naquele espaço, inclusive pelas transformações que a cidade estava sendo submetida àquele momento, né? E na realidade, uma construção do que seria, né, essa zona portuária, né? E todas as transformações que essa zona portuária sofreu. Mas a gente, na realidade, está falando, e a gente fala de zona portuária só para quem é do Rio ou fora do Rio, do Brasil se localizarem, mas a gente está falando, na realidade, da pequena África, né? Que é um Uhum. cunhado por Heitor dos Prazeres, e essa pequena África, essa herança africana, né, da qual o Zósimo está falando, começando do centro, né, do Rio, e pensando em outros espaços. E aí é importante apontar que esse projeto ele se deu com uma série de atividades, né, com exposições, enfim, com performances, com debates, mas na realidade essa região e pensar a herança africana para o Rio de Janeiro é uma coisa muito cara para o Zósimo, né? Vai aparecer a primeira vez no filme sobre o mestre Niceto, né, que foi estivador, que foi na realidade, do Sindicato dos Arrumadores do Cais do Porto. Um filme que é sensacional, recomendo, né, tá disponível. E justamente Mestre Niceto do Império Serrano, da Serrinha, então já naquele primeiro filme faz uma ligação, né, Pequena África Madureira, né, então você tem aí um dado de que essa herança africana ela está em todos os espaços, e os espaços são nossos, né? Somos nós que construímos esses espaços. Acho que é isso que está na cabeça do Zósimo e está, na realidade, a tese do Zósimo é essa, né? Desenhada pelos filmes. E depois ele vai acabar, né, por fazer um outro conjunto de filmes, né, sobre o centro, na realidade, e essa herança expandida, né? Então, a Herança Africana, na realidade, ele é um projeto posterior aos filmes. Os filmes começam em 81, depois ele vai fazer uma sequência, né, que é o Pequena África, de 2002, Samba no Trem, que ficou sendo filmado durante algum tempo e depois acaba sendo editado mais para 2003, se eu não me engano, 2003, 2004. E aí ele vai ter também República Tiradentes, e mais dois filmes sobre essa região, né? Vou até aqui fazer a minha colinha, vou até checar. Vou deixar vocês sem informação, não. É o Samba no Trem, e o Samba no Trem, na realidade, vai para Madureira, Oswaldo Cruz, que é o Zona Carioca do Porto.
né? Uhum. Então ele tem um conjunto de filmes que ele está pensando na realidade essa herança africana e pensando também em como que essa cidade ela é preta, né? Uhum. Como que a gente precisa cuidar da nossa memória. Então os filmes também são interessantes para a gente pensar como uma espécie de documentação dessa herança africana, né, na cidade do Rio. Certamente, certamente. Seguinte, Ana Paula, a gente tem aqui 1 hora de live, Claro. a gente ainda vai chamar a Janaína. Você gostaria de deixar mais algum recado, fazer mais alguma colocação? Você acha que tem alguma informação que você acha que poderia Não, dividir sim, eu aqui acho conosco agora? que acho que é importante as pessoas perceberem, né, não apenas o crescimento e o fortalecimento do cinema negro, né, ao longo dos últimos, das últimas décadas, né, mas entender que, e isso eu acho que é importante, se a gente vive num país onde a maior parte de nós, né, são considerados ou se reconhecem, né, enquanto negros, né, é importante também que a gente tenha paridade, no mínimo, e entrada nesses espaços. A gente não pode viver eternamente, né, nessa desigualdade, né, não apenas na formação, na construção dessas imagens, mas também no acesso a esses recursos e na própria produção, na nossa própria produção. Uhum. Muito nesse sentido. Sim, certamente. E que essa conversa aqui também seja um ponto de partida, na verdade, né? Porque assim, a gente tem um site com diversas outras informações, essa pesquisa continua, né? Sim, sim. Então, a Uhum. gente tem o site do Centro Afro Carioca de Cinema, Uhum. a gente tem a PAN, tem Ficine, você tem diversos colegas que estão trabalhando com isso, pesquisando, né? E diversos que eu estou falando são diversos mesmo, você é absolutamente injusta se eu começar a citar os nomes. Então, Uhum. assim, eu acho Sim. que é importante que as pessoas se interem, né? Uhum. Nesse Maravilha. Muito obrigado, Ana Paula. Vou texto. chamar a Jana aqui agora para bater um papo conosco. Fica Eu por fico aqui aqui, também, ó, assim, ó, nos comentários também, batendo um papo conosco, tá bom? claro. Muito obrigada, Gui. Beijo. Tchau, tchau. Beijo. Tchau. Bom, vamos lá, vamos continuar o nosso papo. Chamando agora a Janaína. Opa, Olá, tá me vendo, me ouvindo bem? tô vendo, tô ouvindo, tá tudo direitinho. Você tá me ouvindo bem? Maravilha. Tô te ouvindo, tô te Maravilha. ouvindo bem também. Bom, continuemos aqui. Olha aqui a Ana Paula também, que imenso prazer, muito Maravilhosa, obrigado. arrasou. Eu acho que vocês deviam continuar conversando com ela, sinceramente, muito melhor do que conversar comigo. Ana Paula é rainha, tudo plena. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, seja muito bem-vinda, Jana. Bom, Hum, a Ana Paula aqui colocou para nós, já levantou diversas questões, né, construiu um panorama aqui para gente, né, sobre o trabalho ali desenvolvido no Centro Afro Carioca. E ela já pontuou aqui que um dos trabalhos, assim, talvez um dos mais notáveis, um dos mais relevantes, é o próprio encontro, uhum. né? Você contaria para nós um pouco da história desse encontro e a gente vai chegando um pouco de como o encontro acontece agora e tudo mais, a gente vai fazendo um roteiro assim temporal? Beleza, conto. Primeiro quero agradecer o convite, né, para a gente estar aqui. Eu acho que é sempre bom, né, poder falar dessa história, né, que por tanto tempo, né, foi apagada, né, do circuito, assim, dos debates, né, pelo menos do campo do cinema no Brasil. Então, acho que isso é sempre importante, né. Vou começar falando um pouco, talvez, da minha relação com o encontro, como começa, né, com os Osmo.
Eu, na verdade, eu sempre, né, desde o primeiro filme africano que eu vi na vida, foi na primeira edição do Festival do Rio, eu ficava meio que perseguindo essa coisa, era uma outra época, né? Não tinha esse negócio de download nem streaming aqui no festival. E eu lembro de como era raro e difícil ver filmes africanos e das outras diásporas, enfim, né? Nessa época eu nem pensava em cinema negro no Brasil. E aí, quando aconteceu a primeira edição do encontro, quer dizer, foi uma coisa assim, sabe? Uma mudança na minha vida, assim. Realmente a minha vida se divide em antes e depois do encontro, mas sobretudo antes e depois do encontro também com o Zósimo, né? Então, o primeiro encontro em 2007, aí eu vou como público, né? Em 2009, eu começo a fazer uma pesquisa sobre cinema negro, uma pesquisa que se chama Cinegritude, que é a origem, enfim, de todas as coisas que eu faço hoje, tá? A gênese está aí. E aí eu começo, digamos assim, né, me aproximar mesmo, assim, né, de frequentar o Afro-Carioca, entrevistar as pessoas, entrevistar o público, porque eu queria entender o que era cinema negro. Então, na verdade, era essa. Eu era conhecida como aquela chata do rolê, que ficava perguntando para as pessoas, o que você entende por cinema negro? Mas foi fundamental, assim, né, na minha trajetória. Graças ao encontro, ao Zósimo, que eu fui para Burkina Faso pela primeira vez em 2011, para o FESPAC, porque foi o Zósimo que falou para mim desse que é o maior festival de cinema africano, que fez 50 anos ano passado, enfim. Então, começa a pesquisa em 2009 e em 2017, no aniversário de 10 anos, eu começo o Joelzito, que na época o Zósimo falece em 2013, e aí o Joelzito, né, continua fazendo, né, levando aí a bandeira da curadoria. E em 2017, ele, a Bisa Viano, que também é preciso falar dessa figura central nessa história, porque o Zósimo era aquele, né, que idealizou tudo, que pensou em tudo, mas a Bisa, que é companheira, né, foi a companheira de vida do Zósimo, toca, né, o Afro-Carioca e o encontro. Então, ela continua tocando até hoje, é diretora executiva, né? Sempre foi. E aí, o Joel e a Bisa me convidam para fazer a curadoria. Então, eu fiz 2017, 2018 com o Joel. Em 2019, a Carmen Luz também participou da curadoria junto comigo. Aí o Joel sai, a Carmen Luz chega, faz ano passado, e esse ano tá eu e a Ana Paula, essa pessoa maravilhosa. Quer dizer, é uma pena que a gente esteja nessa coisa corona, né? Porque muita expectativa para esse encontro, né? Eu acho que ele vai ser um encontro que todos são, mas muito especial, né? Bom, certamente. O encontro, ele surge em 2007, então, né, o ano que o Zósimo cria o Afro-Carioca, né, o Zósimo participa. O Zósimo era além de cineasta, né, enfim, ele era um pensador, um ativista, assim, pan-africano, né? Então, a experiência do FESPAC em Burkina Faso é algo que marcou muito o pensamento dele, né? Ele era muito alinhado com o que pensavam esses diretores de cinema africano, dessa necessidade de você descolonizar as telas. E aí ele conta, né, numa entrevista, numa aula que eu assisti dele, num encontro, inclusive, esse momento que ele estava num festival pan-africano em Toulouse, se eu não me engano, e ele fala, poxa, por que isso não tem? Por que não tem um espaço desse no Brasil? E aí ele volta, né, com essa, digamos, ideia. É preciso dizer que ele tinha 70 anos quando ele faz isso. Então, para você que está aí achando que está velho, que ainda não deu, que não sei o quê, a pessoa começou o encontro com 70 anos. Então, assim, né? Dá. E aí, pronto, né? E o encontro surge como esse lugar, que o próprio nome diz, né? Que é para reunir, criar esse espaço, né? Os Zósimo chamavam o Afro-Carioca de quilombo de cinema, então acho que o encontro a gente pode pensar como a extensão desse quilombo, desse lugar de resistência. E ele surge, né, para as pessoas. Ele sempre tem convidados internacionais. E aí, e aí se encontram entre os cineastas da África e das diversas diásporas, incluindo nós, brasileiros, né? Com o público, né? Que, enfim, né? Que acabou que sempre, durante a maior parte do encontro também, foi o meu lugar, assim, né? Então, era sempre essa experiência
única. Então, do ponto de vista da estrutura, o encontro ele tem, obviamente, os filmes, que da primeira edição para agora a gente vê, né, cada vez mais um crescimento, né? Sei lá, na primeira edição tinham 60 filmes, né? E não tinha seleção. Os filmes, o Zósimo catava os filmes, chamava, convidava. A partir da edição de 10 anos, a gente começou a fazer inscrição e submissão, né? Então, na edição de 10 anos, 2017, a gente recebeu 111 filmes, dos quais 66 nós selecionamos. No ano seguinte, 180, selecionamos 76. No de 12 anos, recebemos 207 e selecionamos 90. E agora a gente começou a usar uma plataforma para submissão e a gente recebeu 748 filmes até agora. Que isso, 700, mais de 700 filmes. Quase 200 são nacionais, né? Então, assim, a gente vê esse movimento. Além disso, o encontro tem uma parte, né, que a Ana chamou a atenção, que é muito diálogo, né, que ela participou anteriormente, que é essa dimensão formativa, que basicamente são isso, masterclasses, né, uma estrutura meio de seminário, com cursos, oficinas, mesas redondas. De 2017, 18 para cá, a gente criou também uma sessão de cinema negro experimental, sempre com um convidado, pelo menos um convidado internacional dedicado, né, a esse campo do cinema, né? Então a gente teve pessoas já muito especiais, como Christopher Harris em 2018, com o Kevin Jerome Everson, que talvez, né, seja um dos maiores cineastas, né, da atualidade, né, no campo do cinema negro. A gente fez um tributo Marlon Higgs ano passado, né? Então tem sempre essa coisa da homenagem. Na verdade, essa dimensão da homenagem, ela está presente desde o primeiro encontro. Já homenageou o Fez Paco, já homenageou o St. Clair Byrne, que é um documentarista estadunidense, o Haile Gerima. Ano passado a gente teve a honra de homenagear a Léa Garcia. Né? Então, assim, essa é uma já fez uma edição dos 10 anos, né? Quando fez 50 anos das independências africanas, teve uma homenagem para as independências africanas. Então, assim, tem essa relação com a memória, mas, ao mesmo tempo, com o futuro, né? Com essa criação desse espaço de encontro fundamental. Por exemplo, a Ana mencionou a PAN, né? A PAN, ela é gerada, né? A gestação da PAN se dá ali, naquele momento do encontro, naquele hall do Odeon, naqueles espaços onde as pessoas se cruzavam e começaram a pensar nessa articulação, na urgência dessa articulação dos produtores, das pessoas relacionadas ao audiovisual negro no Brasil, para o enfrentamento, né, das questões de políticas públicas. Na época tinha, logo na sequência, teve toda aquela celeuma do edital de curtas afirmativos, que foi embargado, que, né, ficou toda aquela luta. Então, quer dizer, esse processo, né, na aglutinação das pessoas, como um catalisador, o encontro também foi e é fundamental, né? É triste um pouco que o Zósimo não tenha podido ver nesse plano, porque ele com certeza está vendo no outro plano, esse projeto, né? Porque... Tudo bem, travou um pouquinho aqui. Tá tudo bem, a gente reconecta. Se você estiver me ouvindo, a gente só conecta novamente, vai dar tudo certo. Eu vou te chamar de volta, tá bom? Acontece, vou chamar a Jana aqui de volta. Fica por aqui, Jana, fica por aqui que eu vou te chamar de novo. Não. Acontece, tá tudo em paz, tá tudo bem. Acontece nas melhores lives. Vamos fazer o seguinte? Eu vou te chamar novamente, tá bom? Você tá me ouvindo?
Não tá me ouvindo? Uma dúvida, vamos aproveitar aqui entre nós. Vocês estavam ouvindo, a Jana não estavam, não sei se é algo aqui comigo. Tava sem som. E comigo, tá sem som também? Não. Tá sem som? Estranho. Hum, será que aconteceu algo aqui? Não consigo notar. Vou salvar a live. Sim. Estão me ouvindo? Sim ou não? Com som? Com som. Perfeito. Chamamos a Jana. Vai dar tudo certo. Vamos lá. Pensamento positivo. Eu estou com som. Jana vai estar com som também. Voltei. Com som também? Voltamos! Eu não sei o que aconteceu. Apareceu uma coisa como se eu não estivesse usando o aplicativo, não sei. Pronto. Acontece. Com tecnologia assim mesmo, a gente reconecta, continua o papo. É. Sim. Então, eu estava contando essa coisa, né? Que o Zósimo, ele falece em 2013 e ele não presenciou, né? Esse momento, né? Que eu, inclusive, acabei de escrever um artigo sobre isso, que vai ser publicado numa revista, que é uma das revistas mais importantes de cinema, né? Que é a Film Quarterly, que vai ter um dossiê sobre cinema brasileiro. E eu escrevi um texto que fala do cinema negro contemporâneo nessa ligação com o Zósimo. E porque ele falece em 2013, ele não vê propriamente esse processo que eu chamo que tinha um projeto de cinema negro que ele funda, né? E hoje o cinema negro é um movimento, é uma realidade incontestável, né? Seja pela quantidade de filmes, pela quantidade de festivais além do encontro, pela uma audiência que quer e que, por exemplo, a gente está falando aqui e a live do Jefferson D tem 190 pessoas, né? Então, assim, quer dizer, é uma realidade, né? Claro que o encontro é fundamental nesse lugar, né? Ana Paula usou essa expressão, né? Aquilombamento, que também é uma expressão que uma pesquisadora também, curadora super importante de cinema negro, que é a Tatiana Carvalho da Costa, também usa. E a gente percebe que o encontro foi fundamental, mas assim existe, como a Ana Paula chamou a atenção, outras dimensões que fizeram que fosse possível esse momento que a gente está vivendo, né? Claro que isso vem das lutas históricas dos movimentos negros, mas vem também, né, do fato que durante, né, deixa eu pensar, 13 anos, 14, a gente teve políticas globais de educação, que é fundamental para as populações negras, né? Quer dizer, então, o acesso à educação que a gente teve de 2003 a 2016 foi um momento fundamental para que essa geração né, do cinema negro, essa nova geração, essa geração que leva adiante o legado do Zósimo, também tivesse aí, né? Mas, enfim. Perfeito. Mas, assim, muitas coisas bacanas também têm acontecido recentemente nessa reverberação do encontro né, do reconhecimento, mesmo que tardio, né? Super tardio. Se você pensar que Alma no Eule foi feito em 1973 e que o encontro foi criado em 2007, que esse reconhecimento talvez só tenha vindo né, de se tornar, digamos, quase que um senso comum, né? Em 2000, talvez 18, 19, muito tempo, né? Sim, muito. É importante também, assim, alguns momentos nessa dinâmica internacional. Tem um momento, por exemplo, que a Yasmin Tainá é convidada para o Festival de Roterdã, acho que em 2017, se eu não me engano, 2018 talvez, e ela leva o Alma no Olho. O desdobramento disso é que no dia seguinte eu sou convidada para fazer uma curadoria exatamente nesse eixo que liga o Zósimo a essa projeção, a essa geração, né? Ana Paula chamou atenção para essa dinâmica intergeracional, né? Para esse diálogo, então, do Zósimo com
os cineastas contemporaneamente. Aí eu monto uma mostra para Roterdã com 24 curtas, além de 4 longas, quer dizer, todos os filmes do Zósimo, praticamente, não todos, mas quase, mais esses outros 3 longas e 20 curtas, né? E pensando esses diálogos, não mais de uma forma temática, mas assim, pensando as estéticas contemporâneas negras. Quer dizer, é nesse nível que a gente está já, né? Uhum, E ótimo. tudo isso tem a ver com essa trajetória toda que eu acabei de narrar. Depois disso, teve uma mostra no Festival de Locarno da história do cinema negro. E o Zósimo estava lá, representado com a abolição. Quer dizer, enfim, tem aí uma série de repercussões, e é mais uma vez triste que talvez internacionalmente, até, né, não digo por parte dos cineastas negros brasileiros, porque esses reconhecem, citam, referenciam o Zósimo em suas obras, mas eu digo assim, né, de um certo cinema hegemônico nacional, ainda olhe de viés não só para a figura do Zósimo, para o encontro de cinema negro, para todos aqueles que afirmam a existência do cinema negro, né? Assim, mas aí é aquela coisa, né? Eles que lutem, porque nossa. Demais, demais. Falei um Em... monte de coisa. Sim, sim, mas está ajudando a gente a pensar e tudo mais. E pelo que você me colocou aqui, que existe uma dinâmica que, por exemplo, a própria Ana Paula colocou, que entende essa questão do cinema negro muito além da representatividade. Você colocou aqui agora, por exemplo, que vocês já estão num ponto em que vocês colocam uma estética, né? Existe uma estética nova ou contemporânea dentro dessa linguagem. E ainda linkando com o que você me contou aqui pra gente aqui agora, daquele tempo em que você, assim, abordava cada uma das pessoas, o que é o cinema negro? O que é o cinema negro? O que é o cinema negro? É um conceito dinâmico também, ele tem mudado, esse conceito tem mudado ao longo dos anos, pelo menos você me falando aqui agora me pensou que talvez sim. O que é, Jana, o cinema negro? E você trabalho, você está me perguntando o que é cinema negro, né? Então, Sim, sim, aham. eu acho que, assim, historicamente, assim, o cinema negro, ele sempre, não só no Brasil, mas no mundo, ele foi sempre muito pensado, as lutas, né, por representação, né, e representatividade, né, ou seja, contra essa estereotipagem, essa ausência, ou então essa presença negativa nas telas, né, sempre meio subalternizada. Mas eu acho que essa leitura também é um pouco datada, porque acaba resumindo ou estabelecendo um certo quadro daquilo que são as experiências negras, no final das contas, do que é ser negro. Então, gera-se uma expectativa, né? Quando você fala cinema negro, você vai ver uma determinada coisa, do que, no final das contas, que é coisa de negro. Só que coisa de preto é qualquer coisa, né? E aí tem um pesquisador, um intelectual estadunidense que eu gosto muito, que é o Michael Boyce Gillespie, e ele escreveu um livro que se chama Film Blackness, mas a gente pode traduzir como negritude fílmica, e ele vai falar que o cinema negro é sempre uma pergunta, né? E nunca uma resposta única, né? No sentido que é uma complexidade. Que essa ideia de que o cinema negro ele é uma equivalente das vidas negras, ou seja, na tela, isso também é algo que aprisiona. Eu acho que quando a gente fala das estéticas, é porque a gente faz filme sobre absolutamente qualquer coisa. Ih, congelei. Congelei. Congelou um pouquinho. Teu áudio está aqui ainda. Vou chamar você Tá. novamente, Jana. Ah, voltou. Parece que voltou. Não, eu tô te... vamos. Ih, não tá voltando, Bom, não. vou chamar novamente. Tá bom. A gente ainda tem que finalizar aqui alguns pontinhos da conversa. Está interessantíssima. Vamos chamar a Jana novamente.
Jana. Jana está conectando. Vamos lá, vamos lá. Muito bom o papo, né? Sim, realmente, muito bom o papo. Eu já sugiro que, sim, que esse papo aqui, na verdade, é um ponto de partida, né? Vocês podem muito bem. E a Jana aqui colocou uns olhinhos. Vamos lá. Novamente, vou chamar ela de novo. Voltei. Gente, eu nunca fiz live no Instagram, isso que dá, tá vendo? Quando eu resolvo participar, dá nisso. Acontece. Eu já fiz aqui umas 50, assim, ou mais. Pronto. E acontece, assim, em 1/3 delas, mais ou menos. Mas eu só queria, assim, né, para sintetizar o que eu tô querendo dizer, assim, é que, na verdade, não tem uma resposta porque do que é. Na verdade, são todas as possibilidades, né? A Kênia Freitas, que é uma pesquisadora, crítica, curadora, que eu gosto muito, ela fala dessa, né, como ela chama? Inventividade infinita, né? Essa coisa que a gente, na verdade, pode... e a gente faz esses filmes, não é só pode, né? Esses filmes estão aí, que falam de... E são todos, digamos assim, fazem parte disso que, de algum modo, eu chamei de movimento. Tem pessoas que falam campo do cinema negro. Na verdade, diz respeito, obviamente, à presença de pessoas negras na cadeia de produção, né? E aí, para retomar e aí, uma coisa que a Ana falou, para as pessoas também, né, fixarem isso, que não é só sobre representação nas telas ou presença ou representatividade, né? Enfim, de uma forma ampla. É sobre presença, né? Eu acho que Flávia Cândida falou disso, né, nos comentários na fala da Ana. Maria Amália Cursino também, que é do coletivo Pretaria, falou disso também. Quer dizer, é sobre presença. A partir do momento que as pessoas negras estão nos lugares, né, de produção, toda a cadeia audiovisual, quer dizer, aí é que a transformação acontece, né? A partir do momento que, por exemplo, você tem pessoas negras fazendo curadoria de festivais e mostras, né, é que esse cenário mais amplo do cinema no Brasil muda. Porque é isso, assim, né? Também, a meu ver, é bastante... Enfim, eu digo meio isso, né? Mas eu vou falar como eu falo mesmo. Eu acho que é inegável que o que há, grande parte daquilo que há de interessante no cinema nacional hoje, vanguarda, para usar uma expressão, então, né? Vem do cinema negro. Então, assim, é isso, né? André Novaes de Oliveira, quando recebeu o prêmio de melhor filme de temporada no Festival de Brasília, né? Agradeceu o Zósimo Bubu, saudou o cinema negro brasileiro. Então, para dar um exemplo, né, de alguém que, né, digamos assim, está num circuito internacional de festivais, mas de tantos outros, assim, né? Então, é isso. Né? O Arthur Jaffa, só vou terminar com essa. O Arthur Jaffa, que é um cineasta... É que a gente tem um minutinho. Tá bom. O Arthur Jaffa diz que o cinema negro é para o século XXI, que a música negra foi para o século XX. É isso. Demais. Maravilha. Bom, sem mais, eu quero só agradecer, Jana, convidar todos também que acessem o site também, as redes sociais também. Isso, acompanhe o Festival Carioca, o Ficínio, a Cidade das Artes, a Ana Paula, enfim. É isso. Tudo de bom. Obrigada, um grande abraço, muito obrigado por ter compartilhado tanta informação legal. Tá bom, na sexta-feira. Tchau. Tchau. Obrigado a todos. Fique em casa, quem puder fica em casa, isso mesmo. Fique em casa. Bom, temos mais 20 segundinhos só, o contador aqui já começou. O convite está mais do que feito. Visitem o site do Centro Afro Carioca,
também as nossas redes sociais, as redes sociais da Cidade das Artes. Um grande abraço, uma ótima sexta. Amanhã temos live no Facebook também, acompanhem, live literária. Um grande abraço, tudo de bom. Tchau, tchau.